Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Estou aqui com a Lina Chamber do filme Cobra Autorretrato. Muito obrigado, Lina, por nos receber, por esse tempo, por essa entrevista. Parabéns pelo filme. Esteve na Mostra de Cinema de São Paulo, que encerrou agora, dia 2 de novembro. Como foi a sua participação na mostra? A mostra é sempre uma ocasião muito especial, né? Porque a mostra é a nossa maior professora de cinema, né? Nós cineastas, né? A gente que cresceu com a mostra, eu acredito que a gente aprende a fazer cinema vendo e fazendo. Então, a parte de ver filmes, a mostra realmente, através dos anos, assim, é um lugar maravilhoso. Eu já tive vários filmes na mostra, tenho muito orgulho disso. E mais uma vez estar na mostra, para mim, uma coisa maravilhosa, e ainda teve o detalhe, né, de que o Cobra fez a arte da mostra, né, o cartaz, a identidade visual. Então foi assim, foi um ano muito especial para mim, sabe? Participar com o filme, enfim, ter essa primeira exibição em São Paulo, que é a nossa casa, né? Do Cobra e Minha, né? Um filme que nasce aqui, né? Ter as exibições na mostra foi muito legal. E com um outro detalhe também, a projeção no vão livre do MASP, que tem tudo a ver, né? Porque o Cobra é esse muralista das ruas, né? Que pinta as ruas, né? Que está ali, né? As pessoas passam e veem obras do Cobra, e o filme estava ali no vão do MASP, colocado também para as pessoas na rua ali. Muito orgulho disso. Foi realmente muito grata a mostra e muito orgulhosa. Inclusive, você fez parte do júri na mostra, não foi? Pois é, e ainda fui parte do júri, que é outra experiência extraordinária de aprendizado, né? Porque no júri você assiste a vários filmes concentrada e tem a oportunidade de debater com os colegas de júri. Então, assim, é uma experiência maravilhosa, assim. Também é um grande aprendizado, é muito gostoso, enfim, e a oportunidade de ver esses filmes também, né? Poder estar ali dedicada a ver filmes é uma maravilha. Assistindo o filme, deu para mim, deu para entender que o Cobra, que o Eduardo Cobra, ele não gosta muito de se autorretratar nas suas obras. E como foi esse contato para você fazer esse filme? Foi ideia sua? Foi ideia dele? Como surgiu essa ideia? Olha, esse filme é um verdadeiro presente na minha vida. Eu acho que de fato, assim, é um presente, porque é um filme que aconteceu de uma maneira muito inusitada. É, Foi um jornalista, o Edson Veiga, né? Jornalista do Estadão, não sei se ele ainda está no Estadão, ele mora fora do país agora. Foi em 2018, eu recebi um e-mail do Edson perguntando se eu queria conhecer o Cobra. E eu falei, claro, claro que eu quero conhecer o Cobra. Eu já conhecia a obra do Cobra, né? Era fã dele. E falei, claro, não, quero sim. E aí o Edson marcou um encontro, foi lá no escritório do Cobra, eu fui, conheci ele pessoalmente ali nessa ocasião. E a ideia era, o Cobra estava indo para Nova York, ia fazer um projeto bem grande em Nova York, eram 18 murais que ele de fato fez, e eles queriam alguém para filmar esse projeto super importante em Nova York. Só que ia acontecer dali a 2, 3 meses. E eu disse, puxa, eu adoraria fazer, mas eu não tenho tempo suficiente para levantar uma produção para ir para Nova York fazer essa filmagem. E aí eu falei, e por que a gente não faz então um filme sobre a sua vida, Cobra? E ele topou, né? O Cobra é um cara maravilhoso, assim, eu já curti a obra dele ali, passei e continuo, né? A cada dia que passa eu admiro ele mais, né? Passei a admirá-lo mais ainda, quer dizer, e ele topou assim de coração aberto, e aí eu comecei a batalhar para levantar o filme, para fazer um filme sobre a trajetória dele, que é muito bonita, é muito inspiradora, e é o filme que está aí.
né? E tem os murais de Nova York, porque a gente conseguiu que uma equipe de lá filmasse e depois eu coloquei no filme aqui, quer dizer, eu fui filmar depois, né, o filme que você assistiu, né, e filmei muito mais por aqui, filmei a entrevista com ele, mas na composição da montagem final tem também esses murais que ele fez em Nova York, que é uma cidade que ele fez muitos murais. Ele tem ali mais de 20 murais em Nova York, ele tem muito mural em Nova York. Então, essa é a história, foi um presente mesmo. Bacana. Inclusive, então foi surpresa até para ele que seria então uma biografia. Então, aproveitando, poderia contar um pouco, né, sobre porque a linha narrativa principal é a câmera sobre ele, ele falando sobre a vida e ele que é muito tímido, não gosta de se abrir ou não deu a entender que não gosta muito de retratar como foi essa experiência de estar ali na frente, né, e ele poder contar sobre a vida dele. Eu aqui volto ao meu agradecimento de coração, né? Um artista íntegro, corajoso e generoso. A gente fez da seguinte forma: a gente fez uma grande entrevista imersiva mesmo, né? Vários dias no estúdio, eu e ele, né? E a equipe. E nessa entrevista eu fui conhecendo ele também, né? Fui entendendo melhor a trajetória dele, contada por ele mesmo, né? E foi um momento ali de compreensão, né? De entendimento do que seria a essência dessa pessoa, né? Eu acho, eu como interlocutora, né, ouvindo e ao mesmo tempo conduzindo a entrevista, e o Cobra se colocando sempre de maneira muito direta e muito verdadeira. Tá? Essa é a matéria-prima do filme. Ele é um filme sobre o Cobra, sobre o artista, sobre a pessoa. E quando a gente entende a pessoa, a gente entende a arte. Né? Então, essa entrevista ela é fundamental, e sim, é um filme biográfico, o que só aumenta a minha responsabilidade, né? Porque eu estou contando a história de outra pessoa, a história é dele, e eu tenho que ser o mais verdadeira possível a essa história. Né? E eu acho que deu uma liga ali, eu acho que a gente confiou um no outro. Eu diria que mais corajosamente ele, porque bem ou mal, eu como diretora, né, estava ali um pouco conduzindo o processo, então eu tinha um pouco mais de noção para onde a gente ia, como seria o filme no final, mas ambos se colocaram de maneira muito franca. E a partir dessa entrevista, que é o fio condutor do filme, a gente se aproxima dele. Né? E é por isso que o filme chama Autorretrato. Porque, embora ele diga, aliás, com muita verdade, que ele não está interessado em pintar ele mesmo, ele diz: Eu estou nas minhas obras. Né? O filme é exatamente isso. É entender o que está nessas obras, né? E quando a gente entende que sim, o melhor autorretrato dele é o trabalho dele, porque a alma dele ela se materializa naqueles murais, né? Então é interessante, né? Porque é essa busca que está no filme, e eu diria que cada um à sua maneira, eu e ele abraçamos essa causa, né? E é um filme muito direto, eu acho que é um filme que conta uma história muito humana, que inspira muito, porque é uma história de dificuldade, né? O Cobra vem da periferia, tem uma infância difícil ali no Campo Limpo, ele tem uma adolescência difícil e ele enfrenta todas as dificuldades, batalha muito e vence. Né? É alguém que sai da periferia e conquista o mundo, é um artista hoje mundialmente consagrado. Né? Então, é uma história muito bonita. Eu tenho muito orgulho de poder contar essa história, que é a história dele, Eduardo Cobra. Ele, inclusive, ele foi marginalizado, ele se tornou pichador, foi marginalizado pela família, pela sociedade, se interessou por fazer essa arte, se tornou é,
grafiteiro e agora fazendo murais, mas e que inclusive agora fazendo murais também foi marginalizado pelos próprios colegas. Mas mesmo tendo todos esses problemas até de saúde durante toda essa trajetória, ele tem muitos posicionamentos políticos, é, contra o desmatamento, proteção aos grupos indígenas, mesmo com todos esses problemas que ele sofre. E que, inclusive, é até mesmo a mensagem de esperança que vocês buscam retratar nesse filme. Como é a busca por poder retratar esse homem que, mesmo recebendo muitas pauladas, continua tendo essa esperança e uma luta não para ele, mas para o outro, para a sociedade. É, mas é bonito isso, né? Porque só quem recebeu paulada sabe o que é uma paulada. Sim, sim. E o Cobra é uma pessoa que enfrentou muita dificuldade, todas essas que você mencionou, muito bem, sim, isso tudo pertence à história dele. E quando eu digo que ele é um cara generoso, né, e obstinado, é exatamente isso. Quer dizer, ele nunca perdeu o foco, quer dizer, ele teve dificuldades, ele foi sim marginalizado em várias etapas da vida, mas ele sempre buscou o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho do trabalho, né? Que vai para além da questão estética, né? Porque a obra do Cobra traz uma mensagem, como você disse, né? Questões do meio ambiente, de proteção, sim, aos povos indígenas, proteção aos animais, contra o racismo, ele fala com muita veemência, não é? Contra a violência, ele é um ativista da paz, e é porque ele viveu nele essas questões, ele vivenciou tudo isso. Né? E ele fala sobre tudo isso com muita propriedade, né? Porque é até algo que está no filme. Ele diz: é primeiro uma busca em mim, para poder levar ao outro essa mensagem, que ele leva com muita consciência, porque ele é um artista também de extrema maturidade. Ele entende que a rua é um espaço democrático, que na rua a arte pertence a todos e fala com todos. Né? Então, também uma responsabilidade. Então, as obras do Cobra têm sempre uma mensagem, e é uma mensagem que ele diz com muita verdade, porque foi vivida na pele. E é uma mensagem muito importante nos tempos de hoje. Uma mensagem de conscientização de quem nós somos, não é? De irmandade, de tolerância, né? De inclusão, né? Contra o preconceito. Então, assim, é um artista com todas essas facetas, não é? Não são apenas murais lindos, são murais que falam com as pessoas e cumprem a função da arte, que é transformar, que é uma função também política. A arte ela é sempre política. Ela é sempre uma conversa com o outro, não é? Então, eu realmente acho que, assim, é um artista importante. E eu acho que a arte de rua é também uma arte importante que tem que ser olhada com muito carinho, porque é a arte mais acessível, né? Tá ali, todos têm acesso aqui, né? Então é interessante. E eu já era fã do Cobra justamente por isso, porque sempre vi os murais dele, sempre achei incríveis. Bom, muito obrigado, Linda, por esse momento, por essa entrevista. Parabéns, o filme ficou muito bom, sucesso. E dia 17 de novembro nos cinemas. Convidar a galera para ir ver, para prestigiar, para ver esse artista assim tão importante e com uma história tão tocante, porque eu acho que o filme vai conversar com as pessoas, porque é um filme justamente sobre isso, né? Sobre enfim, o Cobra mesmo diz no fim do filme, é muito bonito, ele diz: eu sou mais um. Né? Eu represento tantos, né? Essa trajetória, né, que vem da periferia, conquista o mundo, né, e que é uma trajetória de superação. Então, é uma história muito bonita. E vamos lá, vamos ver na tela grande, porque é bonitão, o Cobra pinta grande, colorido, a experiência no cinema é muito legal. Vá ao cinema, veja. O filme entra 17 de novembro e é um filme muito inspirador, assim, eu espero. Sim, com certeza. Bem, muito obrigado mesmo por essa oportunidade.
Bom, pessoal, é isso, dia 17 de novembro nos cinemas. Não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau. Só parar aqui.